batalhas espirituais que nós passamos. Amados, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Marcelo Macedo. Você viu que nós passamos e temos a presença de muitas coisas em nossas vidas. A principal que nós passamos é a batalha espiritual. A batalha espiritual nada mais é você sofrendo opressão que a sua carne sente. Você às vezes está desanimado, triste, preguiça, você procrastina. Muitas das coisas que acontecem são batalhas espirituais. E como vencer essas batalhas espirituais? Todos os sintomas que eu disse você já sentiu, às vezes você está sentindo nesse momento, e você não entende por que isso acontece. As batalhas espirituais são poderosas contra nossas vidas. Você entra em dificuldade, você entra em certas decisões por não entender a área espiritual. Deus nos diz que nós temos que aprender a entregar situações, entregar nossas vidas na mão de Jesus Cristo. Jesus Cristo chega em Gadara e encontra o gadareno possuído por uma legião de demônios, ele automaticamente não consegue passar daquele lugar. Ele vai especificamente apenas para expulsar o demônio. E quando aquela legião vê Jesus, eles se prostram diante de Jesus Cristo. Ele pergunta, por que Filho de Deus veio nos atormentar antes do tempo? E ele diz, coloca a mão sobre ele e expulsa. Ele diz, não mande nós para o inferno, mande nós para aqueles porcos. E eles entram nos porcos, os porcos se jogam do penhasco. Automaticamente a nossa vida funciona do mesmo jeito. Nós temos que entender por que certas opressões acontecem. Nós estamos diante de certas circunstâncias que você acha que é coisa física, mas aí é apenas opressão espiritual. O modo de vencer é jejum e oração. O jejum e a oração tem um poder tão grande de transformar a sua vida espiritual. Porque a opressão nada mais é, a opressão espiritual nada mais é de oprimir o seu espírito para que o seu espírito entre num âmbito de tristeza e desânimo. Apenas isso. Se nós se apegarmos em oração, em jejum, nós poderemos vencer certas áreas espirituais nas nossas vidas. Se nós entendemos o que Deus quer de mim, quer de você, você vai conseguir absorver as palavras de Deus e entender o que te aflige, por que você está passando por certas situações, que espíritos que atingem as nossas vidas. A área espiritual é muito séria. Nós temos que tomar cuidado com coisas que nós vemos, coisas que nós levamos para dentro dos nossos lares, situações, lugares, ambientes que nós vivemos, frequentamos, coisas que nós ouvimos, músicas que nós também consumimos. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a música ela mexe com a nossa área espiritual. E a Bíblia nos diz que se nós somos santos, nós temos que santificar das coisas de Deus. E como que nós se santificamos das coisas de Deus? Através da leitura da palavra. E hoje nós não temos esse costume de ler. Nós temos costume, às vezes, de se distrair com celulares, TV. Uma coisa muito interessante são filmes de terrores. Se você tem o costume de ver filmes de terrores, esse é um portal muito grande para a entrada de demônios na vida das pessoas. Tem muitas pessoas que gostam, assistem à noite, antes de dormir, e muitas das vezes têm pesadelos, e isso vai refletir a sua vida material. Porque a Bíblia nos fala que a janela da alma são nossos olhos. Nós temos que tomar cuidado com o que nós consumimos. E hoje, nessa modernidade, nesse tempo que nós vivemos, está muito fácil de consumir conteúdos que não agradam a Deus e fazem mal para a nossa área espiritual. E hoje muitos jovens sofrem opressão espiritual e os pais nem sabem, porque consomem coisas erradas. Filmes, séries, são viciados em pornografia. Pornografia é uma coisa que destrói muitos lares. Não é apenas jovens, são casais que sofrem, não é só homens também, sofrem com isso e são entrada de demônios. E cada vez mais que seu espírito vai sendo oprimido, vai se oprimindo, e você não se enche de Deus, a tristeza vem,
você começa a ver coisas, a sentir coisas. Tem pessoas que têm visões, sonhos com demônios, e isso tudo é uma janela aberta na área espiritual. O demônio não tem brincado com essas situações entre famílias, entre jovens. Por isso que muitos jovens tiram as suas próprias vidas e sofrem também um tempo de depressão, sentem tristeza aguda, a opressão espiritual. O mundo espiritual é real. Ele não pode se manifestar de várias formas aqui no nosso meio, mas há lugares, há situações que ele pode sim se manifestar em coisas, derrubar as casas que são atormentadas por espíritos, e tudo isso é opressão espiritual. Talvez a tristeza que você sente hoje, esse desânimo, essa angústia, é uma opressão espiritual. Você está passando por isso há muito tempo e você não percebe. Tem dia que você amanhece bom, mas automaticamente durante o tempo, durante o dia, essa tristeza volta. Você não sabe por quê. Tente ler a Bíblia, comece a buscar em oração, comece a jejuar. Se você não tem o costume de fazer jejum, comece a jejuar meio período, se você não consegue fazer um jejum, e começa a querer quebrar essa área espiritual, essa opressão espiritual da sua vida. E o jejum e a oração têm muito poder. Jesus, quando desce e viu os seus discípulos tentando expulsar um demônio de um jovem, Jesus mesmo diz a eles: essa casta de demônio não sai a não ser com jejum e oração. O demônio do que? Da incredulidade, o demônio espiritual, o demônio que atrapalha você de sentir a presença de Deus. Revelações da palavra de Deus vêm com a unção de você, com o Espírito Santo de Deus. Se o seu espírito não está unido com o Espírito Santo de Deus, ele está unido a alguma outra coisa. E automaticamente são coisas que você está alimentando a sua alma, coisas erradas, coisas que não estão fazendo bem para você. E se você não tomar cuidado e não mudar o seu foco de buscar a Deus, você vai adoecer, você vai passar por angústia e às vezes você vai desistir da sua vida. Então, meu querido, tome cuidado, busque a Deus, busque a leitura da palavra, não deixe a opressão espiritual matar a sua fé. Se achegue diante de Deus e creia que Deus, ele é poderoso para te livrar de todos esses pensamentos, essas mazelas espirituais da sua vida. Você tem que ter fé, confiar em Deus, porque Jesus Cristo, ele deixou escrito e falado que ele mandaria o Consolador, estaria conosco até o fim dos séculos. E ele está comigo, está com você. Nós temos que crer. Não deixe que essas coisas entrem na sua casa. Se você tem o costume de assistir filmes de terrores, essas coisas espirituais, tire isso hoje da sua vida. Não brinque com essas coisas. Essas coisas vão destruir a sua vida, vão destruir o seu lar, e você pode estar cada dia mais afundando em um buraco que pode chegar no fundo do poço. E se você não buscar Deus, você não terá condição de sair. A Bíblia nos ensina que um abismo atrai outro abismo. Tenha o costume de se livrar dessas coisas. Comece a ver coisas, vídeos, palestras, ministrações, louvores que engrandecem o nome do nosso Deus. Para assim você estar vivendo uma vida tranquila, na paz e na esperança de Deus. Porque Deus quer que nós tenhamos com Ele uma convicção e uma comunhão de que Ele é real e Ele vai trabalhar por nós. E Ele está aqui. Ele é muito mais poderoso que qualquer outra coisa em sua vida. Doença, tristeza. Deus, ele é um Deus de milagre, é um Deus poderoso que transforma morte em alegria, tristeza em alegria, e ressuscita os mortos e traz a vida. O que eu tenho para dizer para você, meu irmão? Saia dessa opressão espiritual ainda hoje. Busque a Deus, leia a palavra. Hoje o celular está aí na sua mão, você pode agora, nesse momento, ler um versículo bíblico, escutar um louvor que engrandece o nome de Deus, fazer uma leitura, ouvir uma ministração. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe essa palavra de Deus com mais alguém. Não deixe de deixar o seu comentário. Que Deus te abençoe.